Aleluia! Graça e paz, igreja. Aleluia! Deus seja louvado nessa manhã, amém? Dando sequência, ainda estamos a desfrutar do livro de Isaías, amém? A semana passada nós falamos de Isaías 6. Aleluia! Glória a Deus! E onde nós vimos então o chamado de Isaías, o reconhecimento dele enquanto pecador e que ele habitava no meio de um povo pecador. Ele refere-se a homem de lábios impuros, amém? E graças a Deus, além dele reconhecer a sua condição, né, o Senhor, vamos ainda abrir em Isaías 6, amém? Isaías 6, no seu versículo 8, vemos então aqui a predisposição de Isaías em ir pelo Senhor, amém? Diz assim a palavra: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Aleluia! Jesus é o Senhor. Aleluia! E no versículo 9 o Senhor fala: então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, e não entendeis, vede, mas não compreendeis. 10. Torna insensível o coração deste povo. Aleluia! Jesus é o Senhor. Eu quero aqui frisar que Isaías já sabia a condição do povo, ou seja, ele iria falar para o povo, mas ainda assim o povo não ouviria ele, amém? E ao invés de Isaías dizer: se não vão me ouvir, então vale a pena eu não ir, né? Porque não faz sentido eu estou a falar para um monte de gente e as pessoas não me ouvem. Mas nós vemos aqui a resposta de Isaías, amém? Ele fala assim: então disse eu: até quando, Senhor? O Senhor respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Amém? Aleluia! Então Isaías já sabia o ambiente em que ele iria atuar. Amém? Jesus é o Senhor. Só para recordar, Isaías, como nós sabemos, foi um profeta que escreveu o livro de Isaías, né? E esse livro tem 66 capítulos e na pregação de João Batista, nós sabemos que com João Batista termina a era dos profetas, né? Porque o Senhor sempre levantava algum profeta, né? E João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. E quando ele começa a pregar, ele cita Isaías, amém? Vamos só abrir Mateus, amém? Mateus capítulo 3. Aleluia. Diz assim a palavra: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, amém? Só para nós realmente percebermos o impacto daquilo que Isaías escreveu. Tal como ele diz aqui, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, amém? Ainda também, quando o Senhor começa o seu ministério, o Senhor também cita Isaías, amém? Aleluia. Vamos só abrir em Marcos, aleluia. Temos aqui no versículo 1, né? Capítulo 1, versículo 2, diz a palavra: conforme está escrito na profecia de Isaías. Amém? Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Amém? Só quero aqui frisar o quanto, né, de importância tem o conteúdo que Isaías falou no seu livro. Amém? Aleluia!
Por isso que tanto João Batista como Jesus começam seu ministério citando o profeta Isaías. Amém? Como nós sabemos, Isaías faz parte do grupo dos profetas maiores. Amém? Não porque eram grandes, não porque eram melhores, mas por causa do conteúdo dos seus livros. Como nós sabemos, o livro de Isaías contém 66 capítulos. Amém? Só por conta da abrangência dos livros é que é classificado por profetas maiores e profetas menores. Há até quem diz que se calhar os profetas menores acabam sendo melhores porque eles sintetizaram o seu conteúdo. Amém? Repetir, né? Relembrar que a questão do profeta maior não é porque fez muita coisa, não é porque são melhores, amém? Porque até no Senhor nós somos todos iguais, amém? Mas por conta da abrangência do livro, amém? Com isso, eu gostaria de convidar a igreja, amém? Só estava na introdução, para lermos Isaías capítulo 7, amém? Que é o capítulo, nesse caso vamos desfrutar do capítulo 7, o 8 e também o 9, amém? Aleluia! Jesus é o Senhor. Nós estamos então no capítulo 7, a profecia contra Israel e a Síria, amém? Versículo 1 diz assim: Sucedeu que nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Porém, não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Amém? O rei Acaz não era um rei bom, era um rei idólatra. Era um rei que profanava, que adorava outros deuses. Amém? Então, na nossa lógica, por conta do seu historial, ele não deveria ser salvo. Mas, no entanto, o Senhor é fiel e fez uma promessa a Davi. Amém? Por conta de Davi, o Senhor vai dar, de certa maneira, um escape para esse rei. Amém? Como nós lemos aqui nos versículos 1 e 2, há uma, como é que se diz? Os reis se juntaram para poder atacar esse rei, né? Que é o rei, diz assim, Uzias, nesse caso, né? Desculpa. O rei Acaz, amém? Mas, no entanto, como eu já havia dito, porque o Senhor havia feito uma promessa a Davi e tudo mais, o Senhor permitiu esse escape a esse rei. Mas, no entanto, esse rei não era tal como Davi. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. No versículo 3, diz assim: Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Versículo 4. E diz-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Amém? Então nós temos aqui Isaías que vai trazer essa palavra de conforto para então o rei. Amém? Jesus é o Senhor. Mas, no entanto, no versículo 5 fala assim: Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias. Quando se refere a Efraim, está a se referir
ao povo de Israel. Amém? Como nós sabemos, isso está descrito em Reis, que anteriormente nós sabemos que existia 12 tribos. Essas 12 tribos juntos formavam Israel. Amém? O primeiro rei foi o Saul, né? Depois foi Davi e depois Salomão. Como nós também, Salomão era um rei sábio, né? Mas, no entanto, durante a sua jornada, ele acabou por ter várias esposas. A Bíblia descreve que são 700 esposas e 300 concubinas. E essas esposas, nem todas faziam parte do povo de Israel. E muitas vezes o Senhor repetia para não se envolverem com os outros povos. Porque esses povos tinham os seus deuses, tinham as suas tradições, tinham a sua maneira de viver. Mas, no entanto, Salomão acabou desobedecendo essa palavra do Senhor. E por conta disso, ele também acabou adorando os deuses das suas mulheres. Amém? Amém, aleluia. Por conta disso, o Senhor se irou e decidiu separar a tribo. Ele disse, olha, por amor ao meu servo Davi, né, eu vou te dar 2 tribos, mas as outras demais ele deu ao servo dele, que era Jeroboão. Amém? Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, Reboão, né, não sei se eu estou a pronunciar bem o nome, era o filho de Salomão que tomou o trono. Amém? Ele, quando tomou o trono de Salomão, o povo pediu que diminuísse o jugo, né? Que eles estavam cansados, então precisavam de mais descanso, ou seja, pediram ao rei que aliviasse o jugo deles. Mas, no entanto, esse jovem, ele foi ter com os conselheiros do seu pai, pessoal, né? Salomão era sábio, mas ainda assim tinha conselheiros. Reboão foi ter com esses conselheiros e os conselheiros disseram para ele, olha, você tens que fazer o que o povo está a dizer, porque, pronto, o seu pai impôs esse jugo sobre nós, mas, no entanto, se você fazer isso, o povo vai acabar por te seguir. Mas, em vez disso, em vez de ouvir o conselho dos conselheiros, pessoal, a função deles era mesmo dar conselhos. Ele foi ter com os seus amigos de infância para pedir conselho. E os jovens, claro, somos inexperientes, né? Não temos muito, ou seja, de história, né? Daquilo que passou na nossa vida. E eles aconselharam a Roboão a fazer o contrário, ou seja, que não ouvisse o povo. E foi o que Roboão fez. E por conta disso, causou então a separação do povo. O povo decidiu seguir Jeroboão e só ficou com ele então Judá e também ele ficou lá ao lado da cidade, ou seja, do templo lá em Jerusalém. Amém? Então daí vem a questão da separação do Israel e Judá. Amém? Mas antes não era assim. Mas por conta desse viver que Salomão acabou tendo, teve as suas consequências. Como nós sabemos, toda ação acaba tendo uma reação. Mas, no entanto, o Senhor é fiel e porque a sua palavra se cumpre, ele, por amor a Davi, ele permitiu que esse rei Reboão ficasse com apenas 2 tribos. Mas na justiça, acho que ele nem deveria realmente continuar lá no trono, mas ele continuou. Amém? Então, o tempo passou e outros reis surgiram. Então surgiu esse rei, né, que também não andava no caminho do Senhor, mas, no entanto, por conta dessa promessa, porque o Senhor é fiel, Deus permitiu então que houvesse esse escape, né, porque Efraim e a Síria tinham se juntado para poder atacar então o povo de Judá. Mas, no entanto, porque eles eram idólatras, não é? O seu coração se estremeceu, não só do rei, mas o povo em si ficou com medo. São 10 tribos, não estamos a falar de 5, estamos a falar de 10 tribos contra apenas 2 tribos, amém?
Então o coração deles ficou realmente, não é, preocupado por conta disso. Mas, no entanto, o Senhor levanta Isaías para poder falar com ele. Olha, rei, apesar dos apesares, né, o Senhor vai permitir, então, esse escape. Aleluia! Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia! No versículo 5 fala: porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Amém? No versículo 7 diz: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. E foi o que aconteceu. Amém? Aleluia! Aleluia! No versículo 10 diz assim: e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigaste também o meu Deus? Ou seja, essa resposta não agradou a Isaías e muito menos ao Senhor. Amém? Versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Então o Senhor disse: olha, apesar de você não querer um sinal da minha parte, eu vou te dar sim um sinal. Na tradução hebraica, ela fala alma. Alma não é bem virgem, tal como nós vemos aqui. Ou seja, tem dois significados, tanto virgem quanto mulher jovem. Amém? Com isso eu quero dizer que essa profecia se referia a um filho que Acaz teria, como também se referia a Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Mas a tradução dizia alma, por isso que alguns estudiosos acabam contradizendo, dizendo que a Maria não seria virgem. Mas quando Mateus e os demais, né, Mateus e João falam de Jesus, eles utilizam uma palavra hebraica que literalmente significa virgem, comprovando aquilo que o profeta Isaías disse, que o Senhor nasceria, né, de uma mulher virgem. Aleluia! Jesus é o Senhor. Aleluia! Mas, no entanto, tal como lemos aqui, né, esses dois povos se juntaram contra Acaz, mas antes que esse menino soubesse discernir o que é bem e o que é mal, Acaz sofreria, né, as consequências dos seus atos. Tal como disse, Acaz não era um rei bom, era um rei mau diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele adorava outros deuses. Amém? Há quem diz que o Senhor é ciumento. Não é ciumento, o Senhor é justo. Eu te fiz, eu te criei, você tem que me adorar. Amém? Não há sentido você adorar uma coisa que você criou. Amém? Você criou um bonequinho, você a partir daquele momento, não, é o meu Deus. Sabendo que alguém te criou, amém? Te guarda todos os dias, amém? Então, para mim, o Senhor não é ciumento, o Senhor é justo. E por conta disso, o Senhor permitiu coisas negativas acontecerem neste povo. Aleluia! Jesus é o Senhor. O livro de Isaías é completo por várias
profecias. Amém? Mas, no entanto, eu quero dizer que tudo isso só aconteceu por causa do capítulo 6. Amém? Capítulo 6, no seu versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se predispôs a ir pelo Senhor. E como nós lemos no princípio, o Senhor já havia dito para ele que o povo não ouviria ele. Amém? Mas ao invés de Isaías desistir, se não vão me ouvir, então melhor não falar. Isaías pergunta, até quando isso durará? E o Senhor lhe fala, até quando o povo não iria ouvir ele. Amém? Jesus é o Senhor. A profecia é um dom. Amém? O Senhor colocou dom em nós. Efésios fala que a uns o Senhor deu profetas, né? Para serem profetas, apóstolos, pastores e mestres, evangelistas. Amém? Aleluia. Mas você só vai exercer o seu dom se você se predispôs, né? A fazer. Amém? Português é difícil, mas aprende, né? Se você realmente ter essa condição de dizer, olha, Senhor, eu vou por ti. Eu reconheço que eu não sou boa pessoa, que eu faço coisas negativas, mas sabendo que és tu que estás a falar comigo, então eu vou por ti. Amém? Aleluia! Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Isaías teve o privilégio de falar sobre o Emmanuel, amém? O Deus conosco. Tal como nós vemos aqui no versículo 9. Aleluia! Jesus é o Senhor. Aleluia! Vamos só ler o versículo 17 do capítulo 7. Amém? Glória a Deus. Diz assim o Senhor: mas o Senhor fará vir sobre ti, né? Sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Amém? Aleluia. Se nós não obedecermos ao Senhor, se nós não ouvirmos, há pessoas que ouvem, mas não entendem. A palavra fala que é necessário que nós tenhamos as orelhas para ouvir, né? E entender. Amém? Porque só entendendo você consegue praticar. Amém? Então nós precisamos ouvir e entender. A parábola do semeador fala sobre as terras. Quando ele fala da última terra, que é a boa terra, ele fala daqueles que ouvem e compreendem a palavra. E por conta disso eles frutificam. Amém? Aleluia! Então, se nós ouvirmos e compreendermos a palavra do Senhor e praticarmos, nós vamos dar frutos. Mas se for o contrário, vamos ter o mesmo destino que este rei. Amém? Eu pergunto, será que nós queremos que o Senhor faça mal para nós? A palavra fala que o Senhor, na sua ira, é muito pior do que o próprio diabo. Amém? Tanto que se você ver Jó, a história de Jó, o inimigo para tocar na vida de Jó teve que pedir autorização. O Senhor está no controle de absolutamente tudo. Amém? Aleluia. Aleluia. Se Ele quiser que você hoje tenha, por exemplo, milhões na conta, o Senhor vai permitir. Se Ele não quiser, não vai permitir. Amém? Aleluia. Jesus é o Senhor. Você vai mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. Então você vai deixar o Todo-Poderoso para poder adorar outros deuses. Amém? Nós falamos com o irmão Braulio, às vezes pensamos que só os deuses são só aquelas estatuazinhas, mas as coisas que tiram o lugar do Senhor são deuses. Amém? Nós nos tornamos idólatras quando nós não buscamos o Senhor em primeiro lugar. A palavra diz que nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas nos serão
acrescentadas. Em outras palavras, ele está dizendo, adora somente a mim. Que o resto, eu, que sou o Criador de tudo, vou te dar. Amém? Jesus é o Senhor. Então, que não sejamos como Acaz, né? Mas que sejamos como o próprio Isaías. E quando o Senhor te dizer vá, você vai, amém? Quando te dizer para, você tem que parar, amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Capítulo 8, no seu versículo 1, diz assim: disse-me também o Senhor, toma uma ardócia grande e escreve nela de maneira inteligível. Amém? Versículo 3 diz assim: fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de Rápido, de esposo, presa segura. Um nome meio complicado, amém? Versículo 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os esposos de Samaria diante do rei da Assíria. Versículo 5. Falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas de Eufrates. Amém? Ele vai continuando a falar daquilo que são as consequências dos atos do povo de Judá. Amém? Mas, no entanto, no versículo 11, diz assim, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo. Amém? Dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Amém? Aleluia! A única maneira de se safarmos, né, da ira do Senhor é buscarmos o Senhor. Amém? É colocarmos Ele no seu devido lugar. Amém? Por vezes, né, muita gente diz que as pessoas acabam indo por certo lugar, ou seja, o comportamento da pessoa é definida pelo meio em que nós estamos, mas eu não concordo. Isaías estava no meio deste povo, amém? Mas Isaías não teve a mesma condição que este povo. Aleluia! Ontem eu estava assim a falar com um tio e estávamos assim a referir, eu disse, estávamos a falar de alguém, eu disse, olha, a amizade dele também acabou influenciando o seu comportamento, mas ele disse, não. Ninguém vai te dizer, pega na cerveja e toma. Ninguém vai te dizer, vai naquele lugar e rouba. Aquilo é você que dá a resposta final. Se você não quiser, você não vai fazer. Amém? Então Isaías, apesar de estar neste meio, amém? Neste meio que não era um bom meio, amém? Ele tomou, né, o rumo diferente. Amém? Jesus é o Senhor. A nossa vida não se define pelo meio em que nós estamos, mas pelas nossas decisões. Se nós dissermos que não quero continuar a pecar, nós não vamos pecar. Mas se nós irmos ainda ter dúvidas, né? Posso assim dizer, nós vamos cair, amém? Tudo depende de nós. Aleluia! Jesus é o Senhor. Por isso que o Senhor deu-nos livre arbítrio. Nós escolhemos, todos os dias fizemos escolhas. Então nós é que escolhemos por que caminho nós vamos caminhar e qual caminho nós não queremos andar. Mas, no entanto, só existem dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Deus e Satanás. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então que nós não sejamos como esse povo
né, que sofreu pelas escolhas que fizeram, mas, no entanto, que sejamos estes, que tomemos o exemplo de Isaías como um padrão de vida, amém? A Bíblia não é só para nós lermos e repetirmos. Assim diz o Senhor. Não, é para nós praticarmos, é para nós levarmos como exemplo. Se o Senhor nos mostra estas histórias, estes exemplos, é para nós não cairmos tal e qual Salomão caiu, tal e qual Davi também caiu, mas se levantou, né? Tal e qual muita gente caiu, tal como a Bíblia descreve. Isso não é só para nós repetirmos, mas é para nós tomarmos como exemplo e termos um rumo diferente. Aleluia! Jesus é o Senhor. No capítulo 9, nós temos então aqui a profecia, né, do nascimento do príncipe da paz. Aleluia! Jesus é o Senhor. Versículo 1 diz: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Aleluia! Jesus é o Senhor. Versículo 5: porque toda a boca com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, amém? Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, amém? É claro que ele está a referir ao Senhor, amém? Ao Senhor Jesus, amém? Então ele vai referindo o Senhor, né? Primeiro que ele tem o governo sobre os seus ombros, né? E ele vai dizendo que ele é maravilhoso conselheiro. Em outras palavras, ele é a fonte infalível de orientação. Amém? Aleluia! Ele é a fonte infalível de orientação. Aleluia! Jesus é o Senhor. E vai dizendo que também ele é um Deus forte. Em outras palavras, ele está se referir que ele será um herói, amém? Ele vai ser alguém imbatível. Ele também é o príncipe da eternidade. Aleluia! Jesus é o Senhor. Amém. Versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono, aleluia, sobre o trono de Davi e sobre o rei e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluia! Jesus é o Senhor. Aleluia! Eu quero convidar a igreja, não é? A abrirmos o Mateus 25. Mas antes eu quero aqui referir, ainda mais uma vez, que tudo que aconteceu na vida de Isaías foi porque ele teve a predisposição de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou repetir, nós temos dons. Nós temos dons. Deus não nos colocou na terra só por colocar. O Senhor colocou algo em nós. Tá bem? Então é necessário que nós exercitamos. Não só exercitar, mas também, né, precisamos descobrir qual é o nosso dom. E, né, viver, né, para poder então exercitar esse dom. Amém? Porque o nosso dom é para benefício de todos, não é só para você. Então, em Mateus 25, né? Aleluia. Mateus 25, no seu versículo 14. Glória a Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia.
Mateus 25, no seu versículo 14, vai falando sobre a parábola dos talentos. Amém? Aleluia! Jesus é o Senhor. E vai dizendo o Senhor que ele deu talentos a 3 servos, né? Vamos só ler. Aleluia! Versículo 15 diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Amém? No decorrer dessa parábola, o Senhor vai dizendo que esses 2 primeiros, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, multiplicaram seu talento. Mas esse que recebeu apenas 1, pegou nesse 1 e cavou buraco e enterrou. Amém? E quando esse senhor veio, diz assim a palavra, no versículo 24, diz assim: chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. No versículo 26 diz: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau. Amém? E negligente. Se calhar você vai dizer: mas ele não perdeu o talento. Ele está com o seu talento. Amém? Continua, o Senhor falou: sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Amém? O Senhor nos colocou talentos, dons. E esses dons não é para nós fazermos como este servo, que cavou um buraco e enterrou, mas que sejamos como estes, que pegaram nos seus talentos e multiplicaram. É para isso que o Senhor colocou o dom em ti, para você multiplicar, não para você guardar. Amém? Pois o Senhor deseja te usar. Pela sua vida, o Senhor quer que, por intermédio da sua vida, outras pessoas sejam salvas. Mas enquanto você não dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, você não tem como fazer a sua obra, amém? Mas se você, no entanto, se predispor ao como Isaías, muita coisa boa vai acontecer na tua vida, como também coisas negativas, porque a vida de Isaías não foi um mar de rosas. Não é fácil você chegar num rei e dizer: olha, vai te acontecer isso. Amém? Isaías não usou a sua posição para bajular, mas para falar a verdade. Quantos e quantos líderes religiosos que nós temos têm posição, né, de certa maneira política e influência para poder, se calhar, mudar a situação de tantas pessoas, mas ao invés de fazer o que é o bem, acabam cruzando os braços, né? Não fazendo absolutamente nada. Isaías não é assim, amém? Isaías não foi assim. Isaías falava a verdade, amém? Por conta disso, falar a verdade faz inimigos. Mas, no entanto, Isaías não parou. Aleluia! Isaías não parou. Ou pensamos que escrever 66 capítulos não é fácil. É muita coisa que aconteceu na vida de Isaías. Aleluia! Jesus é o Senhor. 30. Diz assim: o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Repito, o Senhor nos deu dons e é necessário que nós exerçamos esse dom. Versículo 4, né? Por exemplo, Isaías pergunta ao Senhor: até quando, né? Agora, uma pergunta, né? O Senhor nos colocou dons, né? Mas até quando vamos exercitar os nossos dons? A resposta está em Efésios 4. Aleluia! Efésios 4, no seu versículo 13. A resposta: até quando vamos exercitar os nossos dons?
A palavra diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Aleluia! Existe um limite para o exercício dos nossos dons. É até que todos, enquanto nós não chegarmos todos ao pleno conhecimento da verdade, você está proibido de enterrar o teu talento. Aleluia! Repito, você está proibido de enterrar o teu talento. Porque o Senhor quer que todo homem seja salvo. E chega ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. Como é que vai chegar ao pleno conhecimento da verdade se você que tem o talento não abre a sua boca? Amém? Você precisa abrir a sua boca, amém? Jesus é o Senhor. Então eu quero dizer que tudo tem um propósito. Nós não estamos aqui só por estar. Amém? Deus tem um plano na sua vida. Ele não quer que você chegue só todos os domingos, senta, ouve, acabou. O Senhor quer também que um dia você esteja aqui para falar, amém? Aleluia! Jesus é o Senhor. O Senhor não quer só a Fernandinha, só o Paulo, só que fiquem lá. O Senhor quer que você também esteja lá, amém? Porque nós precisamos multiplicar o nosso dom. O nosso dom não é só cantar, o Senhor tem várias coisas que Ele colocou em nós. Nós precisamos descobrir, amém? Então não se limita, não seja como esse servo que pegou no talento e enterrou. Mas antes tem a atitude de Isaías. Reconheça assim, eu sou pecador. A criança quando aprende a andar, não começa já a correr. Cai várias vezes. Mas ainda assim, continua. Então também acontece conosco. Vamos cair, muita gente vai se levantar, você não está fazendo bem. Mas, no entanto, isso não é para você dizer, já não quero mais. Tá? É para você realmente continuar. Há um irmão que diz assim, quando eu estou a fazer algo, eu estou a ver que tem pessoas contra aquilo que eu estou a fazer, eu sei que é uma coisa boa. Isso é prova de que eu estou a fazer bem. Mas nós pensamos o contrário. Quando o fulano ou fulana se levantar, então pronto, não é de Deus. Quem disse? Isaías teve muita opressão, amém? Paulo foi perseguido. Muitos, o próprio Jesus foi perseguido. Amém? O Senhor foi acusado de curar as pessoas em nome de Belzebu. Mas eu pergunto, o Senhor parou? Não. Amém? Porque ele sabia a razão dele estar aqui. Por vezes nós não sabemos o que é que nós estamos aqui a fazer. Amém? Nós precisamos descobrir, entender que nós não somos quaisquer pessoas, amém? Só nos colocou aqui com um intuito. E o intuito não é sentar só. Você precisa servir. Amar é prática. Amém? A manifestação do amor é você servir. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então não se estranham quando chamarem Paulo, vem dar os avisos. É mesmo para você exercitar, mesmo. Aleluia! Jesus é o Senhor. Quando disseram, irmã, vá moderar. Não se estranhem, amém? Você tem um talento. Mas você só vai descobrir se você exercitar. Amém? Eu, por exemplo, quando comecei na música, não foi de um dia para o outro. Nós desafinávamos muito, os irmãos são testemunhas, né? Muita coisa, né? Cantávamos, uns estavam no dó, outros estavam no mi, outros, cada um, né? Amém? Não que somos agora tops, né? Mas
Não somos as mesmas pessoas do passado. Por quê? Porque nós continuamos. Então é isso que o Senhor quer. Que nós continuemos até que todos, amém? Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento, amém? Aleluia! Jesus é o Senhor. Então que, por intermédio dessa palavra, eu quero encorajá-lo a descobrir o seu dom, amém? Você que ainda não sabe, a descobrir o seu dom. E você que já sabe, não pare, continua. Nós estamos numa corrida, amém? Aleluia! E o atleta, ele faz de tudo para poder ganhar. Você precisa fazer de tudo, amém? Para exercer esse teu dom. Jesus é o Senhor. Então Deus abençoe a igreja, amém? Que tal como Isaías, possamos também escrever 66 capítulos, amém? Amém? Que possamos fazer coisas que o Senhor quer que nós fazemos, amém? Então, louva o Senhor e Deus abençoe a igreja. Amém.